10h38, estamos de volta aqui no CBN Campinas desta terça-feira e nosso assunto agora é a liberação ou não dos templos para celebrações religiosas coletivas e as decisões aí conflitantes dos ministros do STF. Lembrando que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou um julgamento para esta quarta-feira em que a corte deve decidir a respeito do assunto. Lembrando que no último sábado, o ministro Cássio Nunes Marques, em uma decisão monocrática, concedeu liminar para que as igrejas pudessem realizar celebrações religiosas, desde que cumpridas as medidas sanitárias e o limite de 25% da capacidade. Já nesta segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes proferiu duas decisões, proibindo as celebrações em São Paulo. Uma do PSD e outra, um pedido do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, a CNPB. Em ambos os casos, as entidades solicitavam a suspensão do decreto do governo de São Paulo. Mas e aí? Devemos seguir as leis, mas qual lei? Conselhos, associações, partidos políticos, prefeituras e estados, todos com seus entendimentos e interesses. Mas, afinal, quem é o dono da bola? E o nosso contato agora é com o advogado, professor e especialista em direito constitucional, Paulo Braga. Doutor Paulo Braga, mais uma vez, muito bom dia e obrigado pela gentileza de nos atender aqui no CBN Campinas. Bom dia, André, bom dia, Flávio. É sempre um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio CBN. Doutor Paulo Braga, eu fiz aí esse preâmbulo, como se diz, né, na linguagem, falando do dono da bola. E fazendo essa analogia que eu continuo o assunto, né? O plenário ele já decidiu no ano passado que os estados e municípios têm essa autonomia para legislar com relação ao aumento dessas restrições. Nessa quarta-feira, quem será o dono da bola, hein? Nessa reunião da Corte Suprema, o senhor acredita que essa decisão do ano passado deva ser ratificada? Bom, André, eu penso que o plenário do Supremo Tribunal Federal vai seguir a orientação, uma orientação já sedimentada no Supremo, já sedimentada pelo plenário, no sentido de que a competência constitucional para decidir sobre assuntos de saúde pública é paralela, ou seja, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, no meu modo de pensar, o Supremo Tribunal, o plenário do Supremo, amanhã deve confirmar esse entendimento que já é consolidado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e foi, como você bem disse, inclusive ratificado na ADI 6341, né, que confirmou essa competência paralela dos entes políticos. Doutor Paulo Braga, muito bom dia. Flávio Paradella agora. O senhor citou, né, esse ponto extremamente importante desde o ano passado. A gente fala sobre essa situação paralela, né, de quem pode, quais são os entes que têm esse poder para uma situação de saúde pública. A grosso modo, o que a gente fala é que quanto mais restrição pode, o que não pode é o contrário, né? Se o governo do estado decide, por exemplo, vamos colocar como um exemplo aqui, cultos e missas. Então, celebrações religiosas. O governo do estado decidiu, não pode. Uma cidade não pode ir ao contrário disso, né? Não pode liberar. Ela tem que ter essa manutenção. O contrário, não. Se o governo do estado fala, não, pode ter uma celebração religiosa, mas uma determinada cidade decidir que isso não pode acontecer no território dela, esse tem que ser o entendimento, né? Isso é o que vinha sendo entendido desde o ano passado, né? Exato, Flávio. Como você, primeiramente, bom dia mais uma vez, Flávio, e como você bem colocou, em várias oportunidades a imprensa tem feito esse noticiamento com muita precisão nesse sentido, ou seja, a ideia da Constituição, a premissa constitucional é a proteção à saúde pública. Então, as regras que forem para ampliar a proteção da população podem ser aplicadas pelos governadores, pelos prefeitos, mas regras que eventualmente venham a colocar
digamos assim, com certa margem de flexibilização, expondo, portanto, a população a um risco maior. Então, essas regras, é importante dizer, devem ser justificadas, apoiadas na ciência. O prefeito de determinada cidade que venha a fazer a liberação, a fazer uma abertura maior das atividades, discordando do governo do estado, ele deve estar obrigatoriamente apoiado em regras científicas, em critérios técnicos, médicos que autorizem esta tomada de decisão sob pena de ser responsabilizado criminalmente e também por improbidade administrativa. Doutor Paulo Braga, eu recorro mais uma vez à comparação do futebol. Atualmente a gente tem o VAR, né, que veio para esclarecer, mas ainda segue confundindo, né, por questões interpretativas. Há casos em que os árbitros podem interpretar, né, o que está havendo. No caso do direito, uma liminar, por exemplo, mesmo com a ratificação amanhã dessa questão da prerrogativa que pertence aos estados e municípios, se mais uma entidade, uma associação, uma prefeitura, independente que ente seja, entre com uma liminar. A gente teve um ministro ontem, Gilmar Mendes, não acatando, né, esses dois pedidos, e o Nunes Marques acatando. Mesmo com essa ratificação, possível ratificação amanhã, a partir do momento que o STF, algum ministro, ele ainda consegue ter esse poder de interpretação de que é legal essa liminar e pode continuar concedendo essas liminares? Qual o poder de uma liminar? Bom, foi muito importante você fazer essa colocação, principalmente, André, pelo contexto vivido, né, no último final de semana. Houve uma decisão do ministro Nunes Marques, e eu sempre faço questão de dizer que nós temos em uma sociedade, nós temos que sempre, claro, respeitar as decisões do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, ele tem a obrigação, o compromisso com a sociedade, o compromisso com a Constituição, em ser fiel, em estabelecer uma relação de segurança jurídica, né? Uma decisão proferida pelo plenário, portanto, decidida pelo plenário, ela deve ser seguida pelos demais ministros. Os demais ministros não podem, no meu modo de pensar, desrespeitar aquilo que já foi decidido pelo plenário. Mas por qual razão? É que todas as vezes que nós temos julgamentos coletivos, ou seja, que a decisão não é monocrática, no caso, por exemplo, dos tribunais superiores, o Supremo, por exemplo, é de se aplicar o princípio da colegialidade, ou seja, é de se acolher aquilo que a maioria decidiu. De modo que, muito embora todo julgador tenha a sua margem de liberdade de decidir, de interpretar a Constituição, é preciso deixar claro, principalmente o Supremo Tribunal Federal, enquanto Corte Constitucional que tem o dever, tem o compromisso de assegurar à sociedade, no caso a sociedade brasileira, o mínimo de segurança jurídica. E aquilo que, portanto, foi decidido pelo plenário, o nosso modo de pensar não pode ser desrespeitado, não pode ser objeto de decisão contrária por nenhum ministro, nem mesmo naquelas situações de plantão judiciário, salvo, eventualmente, questões excepcionalíssimas, né? Mas a regra o que está decidido pelo plenário deve ser seguido pelos demais membros da Corte. Esse é um ponto extremamente importante, porque a gente está falando de um assunto como esse da liberação de cultos, de missas, né, as celebrações religiosas. Mas esse ponto é muito importante que pontuou aqui para a gente o Paulo Braga, o doutor Paulo Braga com a gente, porque não é a primeira vez que algo desse tipo acontece no Supremo.
há uma decisão colegiada, mesmo que seja 6-5, ou até numa situação até unânime, mas chega um determinado ministro, nesta vez chegou a Nunes Marques, mas o ministro vai lá com uma canetada em uma liminar e libera. Isso já aconteceu com o próprio decano agora, né? Marco Aurélio Melo, em outras ocasiões. Hoje ele é o decano, ele teria mais conhecimento em uma situação tão simples como essa de observar um colegiado. Já aconteceu com o próprio Gilmar Mendes, que agora deu essa, não concedeu, né, a liberação dos cultos aqui no estado de São Paulo. Então, as coisas ficam batendo cabeças e eu não sei se é só bater cabeça, não tem muito ego também no Supremo, não tem? Olha, Flávio, você foi muito importante e eu sempre destaco, a imprensa tem feito um papel muito importante nesse contexto, como de resto em todos os assuntos. O que se tem visto ultimamente é um pouco de, digamos, divergências entre os ministros. Isso é comum, é até saudável. Mas o que não se pode permitir é esse estado, muitas vezes criado, que é esse estado de insegurança, né? O ministro, às vezes, dá uma decisão em uma liminar, em um plantão judiciário, divergente daquilo que o Supremo já decidiu, da jurisprudência consolidada do Supremo, e isso, repito mais uma vez, coloca em dúvida a credibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, é muito difícil explicar para a sociedade, principalmente aqueles que não são operadores do direito, estas situações. E isso acaba, de certo modo, no nosso modo de pensar, acaba colocando até em descrédito a própria autoridade do Supremo Tribunal Federal, que deve sempre, claro, ser respeitada. Mas isto não é saudável para a sociedade, não é saudável para a Constituição e muito menos para o Supremo Tribunal Federal. É preciso que haja segurança nas relações, estabilidade nas decisões. Com relação às decisões, queria tocar num ponto agora das argumentações jurídicas, né, que são levadas em consideração num quesito, por exemplo, aí, nesse caso da liminar. O ministro Cássio Nunes, ele citou aqui um caso nos Estados Unidos, e citando aqui que a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou legítima a restrição de público em cultos religiosos, desde que considerado lá os 25% da capacidade dos templos, mas considerou inconstitucional a proibição completa dos cultos religiosos, no que diz respeito também à pandemia, é o mesmo assunto. E é prática recorrente aí de alguns ministros que recorram a esse direito comparado, né, com outras legislações aí de outros países. Isso é uma praxe comum, isso é aceitável? O que se diz com relação ao direito? Sim, o direito comparado, né, ele é fonte e é legítima essa aplicação, né? Aliás, principalmente, André, nas cortes funcionais. Então, quanto a esse ponto, é até motivo de aplausos, né? Mas é claro que também não se pode usar o direito comparado como saída, né, para decisões que, a bem da verdade, mereceriam um outro resultado, uma outra saída. Então, o direito comparado é sim fonte, aliás, do direito, pode e deve ser usado, deve ser aplicado, principalmente pelas cortes constitucionais, como é o caso do STF. Mas isso não pode ser um modo de se atalhar, né, a vontade da Constituição. E até se me permite, Flávio, nesse caso, inclusive, que foi decidido pelo ministro Nunes Marques, que é um grande ministro, foi um grande desembargador federal, mas é preciso dizer que há uma outra questão. Quem foi ao Supremo Tribunal Federal não tinha legitimidade, não tinha e não tem legitimidade para ir, né? Então, esta Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, claro, respeitamos, mas eles não estão dentro daquele rol previsto no artigo 103
da Constituição, né, para propor esse tipo de medida de controle concentrado de constitucionalidade. Então, nós já teríamos uma dificuldade aqui. Quem foi ao Supremo não tinha legitimidade para ir. E, aliás, isso já foi também decidido pelo próprio Supremo Tribunal, pelo plenário, que no passado já rejeitou esta associação como legitimada para propor esse tipo de demanda. Então, nós encontramos uma dificuldade tanto no aspecto processual, como também no aspecto material, onde o direito comparado acabou, talvez, servindo de subterfúgio, de mecanismo de atalhamento da Constituição Federal. Então, é preciso, eu penso que amanhã o plenário do Supremo provavelmente deva enfrentar esses dois pontos, mas principalmente como uma questão de ordem, essa questão da ilegitimidade, ou seja, quem foi ao Supremo, tecnicamente, não tinha legitimidade para ir. E, doutor Paulo Braga, 2 pontos. O senhor fala dessa legitimidade dessa associação. E o senhor mesmo citou aí o histórico, bem breve, mas um histórico de que o ministro Nunes Marques tem aí um conhecimento, foi um grande desembargador. Um erro crasso, então, cometido agora por um ministro do Supremo Tribunal Federal. É um erro crasso ou a gente está vendo nesse momento uma questão política? E outro ponto político também, porque a gente vinha falando desde o ano passado, esse questionamento sobre a abertura de templos religiosos aqui no estado de São Paulo, mais precisamente aqui em Campinas, e por muitas vezes quando a gente questionava o prefeito então, Jonas Donizete, ele citava que o segmento tinha sido colocado como essencial, e por isso a prefeitura não poderia fazer muita coisa. Agora as prefeituras podem, os governos estaduais podem, eles são essenciais ainda. E o que mudou de lá para cá? Porque a FNP, que é presidida por Jonas Donizete, defende agora esse fechamento, sendo que no ano passado, quando ainda estava antes da eleição, essa essencialidade era colocada como um argumento. Bom, Flávio, acho que a primeira questão, né, que você colocou da legitimidade da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, portanto, eu vejo que não é uma questão lá no Supremo politizada. Eu quero crer que não. Que, na verdade, a interpretação que o ministro Nunes Marques teve, que outros também tiveram, embora não tenha prevalecido, é no sentido de que essa associação teria uma representatividade nacional, né? E isso é preciso entender também que, de fato, a Constituição Federal ela não é clara, muito objetiva nesse ponto. Ela diz, olha, tem legitimidade, são 9 legitimados, mas dentre eles as associações e entidades de classe de representação nacional. Então, uma coisa é nós termos uma ação proposta, por exemplo, pela Associação Nacional dos Magistrados do Brasil. Então, certamente teriam legitimidade como tem. Diferente de uma Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Então, isso dá margem para alguma interpretação. Quero entender, penso eu, que esta margem, esta pequena lacuna de interpretação acabou levando o ministro Nunes Marques a reconhecer a legitimidade desta associação, no meu modo de pensar. E quanto ao segundo ponto, realmente, no passado, o então prefeito de Campinas tinha uma posição, hoje tem outra. Eu também vejo isso como muito ruim, né? Mais uma vez eu digo, é preciso passar à sociedade a segurança das decisões, né? Alguém vai dizer, bom, o que mudou de lá para cá? Não mudou nada, ao contrário, acho que até estamos vivendo um agravamento da pandemia. Então, isso é muito ruim. Eu digo que lá no passado já se tinha esta possibilidade, mas que alguns prefeitos, inclusive aqui em Campinas, negavam, né, esta posição e adotavam uma posição diversa. Isso é ruim
né, porque traz, de fato, uma instabilidade muito grande para a sociedade, principalmente num momento como esse, em que é preciso ter confiança no poder público, confiança nas instituições constituídas, seja no executivo, seja no legislativo e seja no judiciário, que, afinal de contas, é quem dá a última palavra acerca do que é e do que não é legítimo, do que é e do que não é legal. Doutor Paulo Braga, advogado, professor e também especialista em direito constitucional, mais uma vez agradeço a participação do senhor, a gentileza aí em atender a CBN Campinas, e um ótimo dia. Ótimo dia, André. Eu agradeço mais uma vez a você, ao Flávio e à Rádio CBN. Estou sempre à disposição, espero ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece. 10h58.